Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou focar em informações gerais e diretrizes para a escrita de artigos científicos. E aí com enfoque bem prático para vocês conseguirem fechar o trabalho final dessa disciplina, que é um artigo científico. Bom, como eu já comentei em algumas aulas, o artigo científico é uma das formas de divulgação do resultado de uma pesquisa. Então, assim, numa situação normal, você vai fazer um projeto de pesquisa, vai planejar a pesquisa, na sequência você vai executar a pesquisa e no final da pesquisa, com base no conhecimento gerado, você vai produzir um ou vários artigos para relatar, para fazer essa divulgação do que você obteve na sua pesquisa. E vários aspectos que a gente já discutiu sobre trabalho acadêmico com foco em monografia, de conclusão, TCC, dissertação e tese, também se aplica para os artigos. A diferença é que, de forma comparativa, o artigo ele é um formato de divulgação mais conciso, mais enxuto, tá? E aí o objetivo dessa aula é trazer aspectos mais práticos, aproveitando toda essa teoria, esse background que eu dei durante a disciplina, mas transformando isso em diretrizes e aspectos mais práticos para vocês conseguirem escrever o artigo da disciplina. Bom, se vocês observarem a estrutura geral de um artigo científico, vocês vão perceber que é bem semelhante ao que a gente já conversou sobre os trabalhos monográficos de finalização de curso, ou seja, TCC, dissertação. A diferença é que, como o artigo científico ele é um meio de divulgação mais conciso, em termos de quantidade de páginas, a gente leva os elementos pré-textuais e pós-textuais ao mínimo possível. Por quê? Você não precisa de tantos elementos de organização quando você tem uma quantidade de páginas muito pequena. Então, por exemplo, não faz sentido você criar um sumário para organizar 6 páginas, por exemplo. Então, o sumário no artigo científico não é uma coisa comum. Então, se a gente for observar no detalhe, a gente vai perceber que, como elemento pré-textual, que é mais comum para um artigo, seria o título, lista de autores com afiliação e os resumos, tanto o resumo em língua portuguesa como o resumo em língua inglesa, que é o mais comum para a nossa área de computação. Os elementos textuais, eles seguem uma estrutura semelhante ao que eu discuti para trabalho monográfico, e no caso dos elementos pós-textuais, o mais comum seria agradecimento, referências e apêndices ou anexos, sendo que isso depende do tipo de veículo, algumas revistas permitem, outras não. Mas a gente vai discutir em detalhe cada um desses elementos, tá? Bom, no caso dos elementos pré-textuais, para o título, a gente diz que ele deve conter uma identificação do problema e da solução. Então, assim, eu fui bem cuidadoso nas aulas para explicar, de forma cadenciada, o que é o tema, é uma parcela delimitada de um assunto. Aí depois eu expliquei o que é o problema. E aí eu comentei, quando você inicia uma pesquisa, você parte do problema e você levanta uma hipótese. O que é uma hipótese? É uma possível solução para esse problema. Quando você termina de executar a pesquisa, você meio confirmou a hipótese ou refutou, mas no caso você ter confirmado a hipótese e escrever um artigo divulgando esse conhecimento, você já vai ter esse PAD, problema e solução. Então a ideia é que você coloque isso no título. Então assim, o título não é o tema, certo? O título é já algo que resume todo o teu artigo, ou seja, que problema você atacou e que solução você usou para resolver aquele problema. Então é interessante porque quando você for pesquisar no motor de busca, alguém for fazer a pesquisa bibliográfica que eu já expliquei para vocês, a ideia é que pelo título ele tem uma noção muito boa do que é que está lá dentro do teu artigo. Então sempre lembrar que título é isso, é um par de problema e solução. No caso da lista de autores, ela deve conter o nome completo e a afiliação de cada autor. O que é a afiliação? É a instituição a que ele pertence. Então, se é um professor da universidade, seria a universidade dele. Se é um aluno de graduação, seria a universidade que ele estuda. Pode ser a empresa que um profissional trabalha, no caso do autor ser um profissional de uma empresa, e assim por diante. E é muito comum também, junto com a afiliação e com o nome do autor, apresentar o e-mail de cada um ou outras informações de contato, pelo menos para o autor que a gente chama de correspondência, que é aquele que o evento ou a revista vai entrar em contato para fazer a divulgação, se o artigo foi aceito, pedir correções e assim por diante, tá? E aí, como eu já expliquei, é de praxe a gente colocar o resumo em língua portuguesa e em língua inglesa, seguindo a mesma ideia que eu falei para trabalhos acadêmicos em geral. Então tem aquela limitação de quantidade de palavras, tem uma estrutura que é uma estrutura concisa em parágrafo único, evitar siglas, todas aquelas recomendações continuam servindo para artigo científico, tá?
Bom, no caso dos elementos pós-textuais, como eu já expliquei, o mais comum são os agradecimentos e as referências, sendo a referência obrigatório e o agradecimento é muito comum, mas não é obrigatório. E aí, a ideia do agradecimento no artigo científico não é você agradecer ao seu pai, ao seu irmão pela força. Normalmente você vai agradecer às instituições que financiaram a tua pesquisa de forma bem explícita. Muitas vezes, inclusive, colocando um código numérico do processo que financiou a tua pesquisa. Então você vai dizer, agradeço ao apoio financeiro fornecido pela FACEP, CNPq, UFRPE e assim por diante. Tá? Agradecimento em artigo seria esse aspecto. Bom, e a estrutura textual típica do artigo científico, ela segue aquela sequência que eu mostrei para trabalho monográfico, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. A diferença é que se numa monografia você vai ter capítulos, né, até pela extensão de quantidade de páginas, aqui no artigo a gente está falando de seções, normalmente você não precisa quebrar a página de uma seção para outra, é texto corrido, tá? E aí vai ter semelhanças entre o que eu já falei para o trabalho monográfico e para o artigo. Então, assim, a introdução, de certa forma, ela deve contextualizar a tua pesquisa, né? Falar um pouco da tua área, né? Falar por que é importante estudar o tema que você tratou, comentar os objetivos da pesquisa, e aí, como eu falei no último parágrafo, você explicar a organização. O desenvolvimento, você vai colocar a exposição ordenada e pormenorizada do assunto e normalmente você vai dividir em várias sessões. Então, desenvolvimento você não vai ter uma sessão, sessão 2, desenvolvimento, não é muito comum. O que é comum é você quebrar esse desenvolvimento, essa parte do meio, em várias sessões. E na conclusão você vai fazer o fechamento do teu trabalho, né, colocando o que você obteve, né, de forma resumida, mas também sugerindo trabalhos futuros, considerando novamente, como eu já falei, aquelas questões de limitações do seu trabalho. Bom, pessoal, achei interessante trazer exemplos de sessões que normalmente são encontradas no desenvolvimento, até para não ficar muito vago e considerando que vocês estão começando. Então, é muito comum a gente encontrar no desenvolvimento de um artigo sessões como referencial teórico. O que é o referencial teórico ou background? É a explicação teórica dos aspectos que você vai desenvolver no seu trabalho. Então, se você, por exemplo, está fazendo um artigo sobre IoT, você pode criar um referencial teórico sobre os dispositivos que você está considerando e fazer um detalhamento deles nessa sessão. Se você está fazendo um trabalho que envolve IA, você pode explicar o básico, por exemplo, de uma rede neural, de deep learning, nessa sessão de referencial teórico. Então, é uma sessão bem teórica que você vai citar livros ou artigos que são bem conhecidos na área para fazer realmente essa explicação de fundamentação, né? Para o leitor que às vezes não é da área passar a entender melhor o seu artigo. E é muito comum também você dividir, né, esse referencial teórico em mais de uma sessão, caso você trate mais de um conceito no seu artigo. Então, por exemplo, se for a aplicação de IA com IoT, você pode ter uma sessão de referencial teórico para trabalhar só com o mundo da IA e outra para o mundo da IoT, tá? Outra seção que é muito comum no desenvolvimento é uma seção de trabalhos relacionados. Nessa seção de trabalhos relacionados, você vai comentar sobre artigos que já estudaram aspectos semelhantes ao que você está estudando no seu artigo. É como eu sempre falo, todo artigo tem limitações. Então, o fato de existir um artigo que tem alguma semelhança com o seu não quer dizer que tirou a sua originalidade. Então, assim, é importante você ter essa consciência, né, de que cada artigo teve um escopo, mas falar que, olha, o que eu estou investigando, a minha área é interessante e vários trabalhos estudaram algo semelhante. O trabalho de fulano, ele fez isso, trabalhou dessa forma e chegou aqui. Aí você cria um parágrafo falando o que ele fez lá. Aí no outro parágrafo dessa seção, já Cicrano, ele explorou dessa outra forma, chegou nessa conclusão, mas teve esse inconveniente. Então a ideia de trabalhos relacionados é isso, você vai fazer um apanhado, né? Você fez a revisão da literatura e você vai fazer um apanhado dos artigos que mais tem a ver com o seu estudo e comentar, né, de forma resumida nessa seção, inclusive destacando qual é a semelhança e o que é que você faz no seu trabalho para superar limitações desses trabalhos que você está citando. Então é bem interessante fazer esse link, tá? Outras seções são muito comuns no desenvolvimento: descrição formal do problema e descrição da solução. Então, assim, ter uma seção específica para descrever o problema e a solução vai depender da complexidade que você está estudando. Algumas vezes, os pesquisadores colocam essas informações na própria introdução. Então, assim, como você quebra seu artigo em várias seções, né, e você limitar uma seção para cada coisa, depende de muitos fatores. Quantas páginas é permitido você escrever o artigo? Então, se são 12 páginas ou se são 6 páginas, já muda um pouco. Porque só o fato de você criar uma seção
tem um espaçamento antes e depois do título da sessão, você já perde espaço com isso. Então tem uma série de fatores. Se você está trabalhando, por exemplo, na área de matemática, que você quer ter uma formulação matemática do problema, então talvez você levar lá para a introdução ficaria um pouco confuso para o leitor, você ao mesmo tempo contextualizar e fazer o detalhamento. Então assim, isso é muito circunstancial, não tem uma regra geral, mas é comum, né, em vários trabalhos que não são trabalhos exploratórios, já são trabalhos que estão fazendo um tipo de intervenção e tem a questão do problema de solução mais sofisticada, você tem uma seção específica para cada um, tá? Outra seção muito comum no desenvolvimento e que apresenta mais de uma terminologia é aquela seção de materiais e métodos, arranjo experimental, metodologia. Então, assim, qual nome você dá para essa seção depende um pouco da área que você está atuando, qual é o nome que mais comumente usado naquela área, depende de como você conduziu a pesquisa. Então, assim, se você não fez uma pesquisa experimental, você não vai chamar de arranjo experimental, porque você não tem como explicar experimentos. Então, assim, o nome que você dá depende do que você está querendo explicar. Mas a ideia é justamente explicar aspectos do método ou dos métodos científicos que você aplicou naquele seu trabalho, né? Então, se você fez um trabalho experimental, você vai explicar qual é a variável dependente, variável independente, quais foram os parâmetros fixos. Se você está usando, por exemplo, um algoritmo de IA, você vai explicar os parâmetros que você configurou o algoritmo, né? O que é um experimento unitário para você. Então, tudo que tem a ver, né, com a condução da sua pesquisa, né, que tem a ver com esse mundo, você coloca nessa seção, tá? Bom, e na sequência você vai colocar seções que explicam o que você obteve com essa pesquisa. Então pode ser uma seção de resultado que contém gráficos e discutem esses gráficos, pode ser uma seção de resultado que só contém informação bruta e você cria uma seção à parte de discussão dos resultados. Então isso varia um pouco. Então seja um trabalho experimental que você obteve resultado a partir de experimento, ou um trabalho bibliográfico que você leu vários artigos e construiu um conhecimento a partir dessa leitura, você vai ter nessas últimas sessões essa divulgação para a comunidade científica do que você obteve. Então o mais comum é lá no final do desenvolvimento você realmente apresentar esse resultado da pesquisa, tá?